Se você entrou nesse vídeo é porque provavelmente você se identificou com o tema de hoje. E já que está chegando o Dia dos Pais, vamos entender melhor o porquê que muitas vezes o perfil de homem que você busca se relacionar pode ter características bem semelhantes às do seu pai. Então vamos lá. Vamos voltar um pouquinho no tempo e imagina você, quando criança, tendo seus primeiros contatos com a figura masculina. E aí pode ser o seu pai, pode ter sido um avô, um irmão mais velho, um tio, entre outros. E aí com certeza você vai se lembrar a partir de uma certa idade desses primeiros contatos com a figura masculina. Então, a forma como você via essa figura paterna é a imagem que você tem de homem no seu inconsciente. E aí pode ser que essa imagem, essa impressão seja boa ou seja ruim, ou também pode ser que ela tenha se alterado com o tempo. De repente, uma decepção que você tenha tido, ou algo do gênero que tenha acontecido aí na sua história, e aí essa visão, essa percepção mudou um pouquinho. Aí poderíamos pensar também num tipo de rejeição, de abandono, ou da forma como você se sentia em relação a seu pai. Dito isso, então, você cresce, vai para a vida e começa a se relacionar. E você começa a perceber que esses relacionamentos, eles te trazem alguns desconfortos, podendo ser desconfortos semelhantes aos que você sentiu lá na infância com essa figura paterna, com essa figura masculina. Ou seja, você vai identificando alguns padrões, percebendo uma certa semelhança entre o seu pai e o perfil do homem que você se relaciona. Às vezes até são características bem semelhantes ou até mesmo iguais. E detalhe, elas podem ser boas ou ruins, funcionais ou disfuncionais. Mas se elas forem ruins, é como se você de alguma forma fosse revivendo uma dor que você tem aí em relação a esse tema. No consultório de psicologia é muito comum ouvir as pessoas falarem assim: nossa, eu me incomodei com tal comportamento do meu parceiro e eu me senti exatamente da mesma forma que eu me sentia lá na minha infância com o meu pai. Às vezes até na adolescência. Então olha só a semelhança de sensação, de desconforto. Mas então vamos entender o porquê que essas semelhanças podem estar ocorrendo na sua vida. Mas antes, se esse vídeo está fazendo sentido para você, deixa seu like e se inscreva no meu canal. Por aqui você sempre vai encontrar conteúdos que te ajudam a lidar melhor com a vida. Então vamos lá, muitas vezes isso acaba acontecendo porque esse perfil de pessoas que você se relaciona é um perfil que você já conhece, digamos assim. Porque as pessoas, embora elas sejam diferentes, mas elas também têm algumas semelhanças e às vezes até de comportamentos. E pensa bem, quando você era lá uma criança, na imaturidade de uma criança, você começou a ter o seu contato com adultos. E focando aqui no vídeo, nessa figura masculina, então o seu contato foi com aquelas características que você estava percebendo, com a forma como essa pessoa te tratava. Então a criança, ela vai entendendo que é aquilo, é daquele jeito que um homem se comporta, né? Porque é o que ela tem ali ao redor dela como uma referência. E essa percepção vai estar junto com a pessoa. Por mais que na vida adulta a consciência seja outra e não mais da imaturidade de uma criança, mas aquilo está cravado no inconsciente. Então, de certa forma, é familiar. São características, digamos assim, que você já conhece, que você já teve contato, sejam elas boas ou ruins. Claro que tudo isso é bem inconsciente,
mas é mais ou menos isso que vai acontecendo, por ser a referência masculina que você tem no seu inconsciente. Então, por exemplo, se o seu pai era um homem bom, pode ser que você tenha casado com um homem bom. Sendo assim, é como se você procurasse alguém semelhante para você se relacionar. Aí acaba tendo uma identificação maior com pessoas que você percebe esse perfil. E quando são pessoas que têm um perfil muito diferente, características diferentes, é como se de alguma forma não houvesse uma conexão. Por isso que às vezes os relacionamentos vão sendo de alguma forma até com padrões repetitivos. E aí podem entrar alguns pontos, como por exemplo, ser inconscientemente uma forma de você reviver alguma situação, alguma coisa que você vivenciou na sua infância com seu pai. Às vezes até numa intenção de ajustar aquilo, porque vamos supor que tenha sido uma falta de atenção que você tenha notado, alguma carência ou algo assim. Então é como se você ainda estivesse buscando alguém para suprir essa necessidade, que de repente para você não foi o suficiente. E aí você projeta essas necessidades emocionais no seu parceiro, para que ele preencha o que de repente o seu pai não preencheu lá na sua infância ou adolescência. Aí é bem comum histórias em que a criança ainda era muito pequena e de repente tem um irmãozinho, e aí ao nascimento desse bebê a atenção obviamente acaba sendo dividida. De repente a atenção que você tinha toda para você começa a ser dividida com um bebê que demanda muito cuidado. E você pode ter interpretado que não era mais amada, porque via que a atenção não era mais só para você. Então é muito comum a criança começar a se sentir desconfortável em relação a isso, e como ela não tem consciência, ela vai sentindo tudo isso, mas não vai saber explicar. E muitas vezes os pais não percebem ou coisas assim. Ou você esperou muito do seu pai e de repente dentro dos seus ideais você não recebeu o que você gostaria. A gente também precisa levar em conta que na nossa cultura ocidental, os pais eles são muito endeusados, ou seja, eles são vistos como aqueles que têm que ser os super-heróis, tem que dar conta de tudo, tem que ser os pais perfeitos. E aí vão se criando alguns ideais dessa perfeição. E quando as coisas saem diferente, podem sim gerar alguns problemas. Aí entra essa carência, essa falta de atenção. E na verdade, os pais, eles são humanos, assim como você. Então eles têm acertos, eles têm erros, eles têm falhas. Eles não são perfeitos, eles são humanos. E um filho não vem com manual de instrução, e muitas vezes os pais não conseguem dar toda a atenção e carinho, porque às vezes eles também não receberam. E isso pode ir passando de geração em geração e ninguém dá o que muitas vezes não recebeu. Então, como nessa cultura existe uma cobrança muito grande daquele pai herói, pode ser que o seu pai ideal foi bem diferente do seu pai real. E aí pode ter alguns problemas emocionais relacionados a isso, que inclusive hoje você pode estar projetando no seu parceiro, no seu namorado, no seu marido, e isso pode estar trazendo alguns problemas de relacionamento, porque você pode estar tentando preencher aquele eterno vazio que você sentia lá na sua infância, hoje na vida adulta, e aí isso vai gerando um problema eterno. Porque vamos pensar que o seu pai não demonstrasse afeto com tanta facilidade, e aí o seu parceiro também é mais reservado, também não é de demonstrar muito afeto. Às vezes não da forma que você gostaria, que você espera, mas isso não significa que a pessoa não goste de você. Mas às vezes a forma dela demonstrar é bem diferente do que você gostaria. E isso vai gerando muitos desentendimentos.
Então, qual que é a orientação para que você consiga lidar melhor com tudo isso? Primeiro ponto é você entender tudo que a gente estava falando aqui para que fique mais fácil de você lidar com a sua realidade, tanto das coisas como foram, tanto das coisas como são hoje. E aí sim, aprender a lidar com isso, porque o que você precisa pensar hoje é que quando você era uma criança, você tinha uma certa imaturidade para compreender as coisas. Então pode ser que muitas das coisas que você interpretou na época não seja bem daquela forma. Principalmente nesse quesito de não receber tanta atenção, tanto carinho, tanto afeto. E aí, de repente, você acreditar que não era amada, que não era a filha querida ou algo assim. Talvez não seja bem por aí. Ainda mais que quando tem mais que uma criança na casa, ainda mais dependendo da idade, realmente isso é fato que demanda bastante dos pais. Então tem vários pontos aí que você pode ir entendendo diferente na sua história e analisando melhor com a maturidade que você tem hoje. Isso que é a diferença. É você olhar com o olhar que você tem hoje e tentar fazer o resgate lá daquela criança, daquela época que você interpretou as coisas. E analisar, será que era isso mesmo? E mesmo que fosse, você tentar olhar com a cabeça que você tem hoje e tentar ressignificar isso, seja um vazio, seja emoções conflituosas, mágoas, ressentimentos, enfim. Mas é importante você aprender a lidar com isso, por quê? Para que você não projete toda essa situação, esse possível sofrimento no seu relacionamento atual, gerando problemas para esse relacionamento. E aí separar as coisas. O seu pai era o seu pai, era uma pessoa. O seu parceiro é uma outra pessoa que, muito embora tenha características semelhantes, mas não é a mesma pessoa. E aí também você buscar preencher os seus vazios. Não espere que a pessoa que está ao seu lado preencha essa carência, porque provavelmente isso não vai acontecer, pelo menos não da forma que você pode estar esperando e idealizando, e aí isso gera mais frustração, isso só aumenta e os problemas acabam acontecendo no relacionamento em si. E se você se entender melhor, entender a tua história e se dar a atenção que você gostaria de receber, aí sim você vai tendo um outro olhar sobre o seu relacionamento, sobre si mesma e as coisas assim como elas são. E gradativamente vai ficando melhor para você separar o que é seu, o que era do seu relacionamento lá no passado com o seu pai e o que é seu e do seu relacionamento atual hoje com o seu parceiro, entendendo que são situações diferentes e pessoas diferentes. Então resolva os seus problemas atuais com base em você hoje e não com você lá do passado, misturando as dores, os sofrimentos e as coisas que às vezes acabam sendo mais difíceis de lidar. Aí sim, pode ser que seja mais fácil para você lidar com as situações de hoje. Bom, espero que tenha te auxiliado a entender melhor esse assunto. Deixa nos comentários se fez sentido para você ou se ficou alguma dúvida sobre esse tema. Agradeço pela sua companhia até aqui e até o próximo vídeo.